Teve um tempo em que eu acordava, mas por dentro eu não estava vivo. Hoje é 17 de janeiro de 2026. Daqui a pouco dia 18 já, que são 11h53 da noite. E eu decidi gravar esse vídeo porque eu sei que tem muitas pessoas que passam pelo que eu já passei ou já passaram e é muito difícil. Não é fácil. Eu perdi meu pai aos 14 anos de idade. E minha vida inteira foi com ele. Antes que você pergunte, eu praticamente não tinha mãe. Minha mãe morava em outra cidade, em Salvador, eu morava com meu pai em Amargosa, uma cidade interiorzinho aqui da Bahia. E minha vida foi inteiramente com ele. E quando eu perdi ele, eu acho que você pode imaginar, né? Uma pessoa que é criada há 14 anos com alguém e do nada ele perde. Meu pai teve um acidente e foi através daí que começou a minha história. Depois desse ponto de partida, eu perdi minha base, minha estrutura. Então eu comecei a fazer tudo o que me dava vontade. O que eu queria falar, eu falava. O que eu desejava, eu tentava cumprir. O que eu queria fazer, eu fazia. Eu não tinha limites. Eu não tinha quem me colocasse regras. Então, durante anos e anos, eu vivi no ciclo vicioso de fazer tudo que eu queria. Aquela rebeldia. É a mesma coisa de você soltar uma criança no meio do mundo. Ela vai fazer o que ela quer. Ela vai correr no meio da rua com a maior inocência do mundo sem saber que um carro pode atropelá-la. Então, eu corri pra vida. Mas eu não imaginei que ela iria fazer o que ela fez comigo. Por dentro eu buscava meu pai. E por fora eu buscava mulheres, amizades. E eu só encontrava decepções. Minha vida inteira praticamente foi buscando novos relacionamentos, novas pessoas, novas amizades, pessoas para estar conversando. E quanto mais gente eu tinha ao meu lado, mais vazio eu ficava. Era incrível. Por ter vivido alguns momentos de escassez com meu pai, eu sempre tive o desejo muito desenfreado de obter sucesso. Não que eu esteja hoje num patamar de vida absurdo, nem que eu esteja rico ou milionário. Eu estou começando minha vida aos 24 anos. Porque lá atrás eu não tinha quem pudesse me dar certos conselhos que provavelmente aqui você vai ter. A vida pra mim era como se eu estivesse solto em Las Vegas. Eu fazia tudo que eu queria, não tinha limite, não tinha escrúpulo. Eu recebia uma pensão de meu pai e trabalhava também desde os 15 anos, na verdade. Então, tudo que eu ganhava, eu gastava, proporcionando bons momentos para alguns amigos, outros bons momentos para algumas mulheres, mas nunca para mim. Engordei, tentei fazer academia, comprei suplemento, tentei comprar anabolizante, fiz de tudo que você imaginar, mas cada vez que eu buscava comprar coisas, eu estava ainda mais vazio. Para mim parecia normal eu ter uma amizade que falava mal de mim. Para mim era normal. Para mim era normal você estar com um amigo hoje e amanhã vocês se encontrarem e ele passar por você direto e fingir que não lhe conhece. Para mim eram coisas que poderiam acontecer. Eu não tinha essa maldade com as pessoas. Eu sofri muito com tudo isso. Porque quem eu mais precisava eram pessoas. E quem mais me destruiu foram as pessoas. Eu tinha um coração muito bom para ter sido solto no mundo, muito novo. E desde ser então trabalhando, eu buscava tomar um rumo na vida. Não conseguia escutar conselhos de pessoas, então eu ficava meio que travado, apenas com a minha própria mente. Eu vivi, eu acho que dos 14 até os 21, vivendo da maneira que eu bem entendia, da maneira que eu queria, que eu pensava. E parece, sabe a corrida dos ratos? Nossa, é muito difícil lembrar de tudo isso e não se emocionar. Eu fazia e quando eu olhava eu estava no mesmo ponto de início. Minha vida não avançava. Minha vida não ia para lugar algum. Eu rodava a roda gigante e no fim das contas eu parava no mesmo lugar, ou às vezes até mais abaixo. As pessoas que estavam ao meu lado, cada vez mais distantes, minha família não tão próxima, com minha rebeldia também eu acabei afastando todo mundo. E no fim das contas,
eu busquei um refúgio em uma pessoa. E com 20 anos eu casei. Eu conheci uma pessoa pelo TikTok. Que doido, né? E através dessa pessoa a gente foi se conhecendo. Eu acho que começou em outubro de 2020. E quando foi 2021, em fevereiro, após o meu aniversário, que é no dia 3, eu fui para Pernambuco. Lá eu morei, lá eu aluguei casa, lá eu tentei refazer a minha vida. Eu achei que ali realmente estava a minha salvação. Mas ali minha vida só estava começando. A vida adulta realmente só estava começando. Um relacionamento que desde o início só tinham brigas, confusões, problemas, ciúmes, mentiras, omissões, e a gente achou que o casamento era a solução. Foi onde eu conheci Jesus, em 2021, foi onde eu me converti na igreja evangélica, na Verbo da Vida, com o pastor Joel Soares Marreira. E bom, conheci muitas pessoas, trabalhei nas Casas Bahia, tentei fazer de tudo, abri uma cafeteria, aprendi a fazer pipoca gourmet, cappuccino cremoso, café cremoso. Foram tantas experiências até que eu não aguentei mais a situação e resolvi voltar para minha Bahia. Descobri que minha avó estava com leucemia e para mim foi muito forte. Mesmo não tendo o maior apego do mundo até então, porque eu sempre fui muito afastado assim da família, eu senti muito que minha avó estava sozinha, porque minha mãe, quem mais ficava com ela, estava morando em Feira de Santana. Minha avó em Salvador, com algumas tias, mas todas com a sua vida formada já. Então, ninguém poderia parar a sua vida para viver em função dela. E aí, eu peguei meu ônibus e fui. Chegando lá, eu achei que eu tava no paraíso. Até perceber que eu fiquei com 100 mil em dívidas em meus cartões. Aí começou a loucura. Eu sempre fui a pessoa que gostava de pagar tudo no seu devido prazo, tudo certinho. Até que eu vi as contas chegando, os boletos chegando, as faturas fechando e não tinha R$ 1 de dinheiro no bolso. Até que eu tive a brilhante ideia de pegar o último cartão que tinha disponível e torrar. Passar em uma maquininha e pegar aí dinheiro, mas eu não peguei aquilo para investir ou para fazer dinheiro. Eu comprei um AirPods Pro na época, que era o mais caro que tinha da Apple. Comprei uma pulseira da Vivara, porque na época tava na moda. E queria mostrar pra minha ex que eu estava tão bem como nunca. E de tanto querer mostrar estar no topo, eu me afundei. E a queda foi bruta. Entrei em depressão, engordei muitos quilos. Cheguei a pesar 105, foram 106 quilos. Não consegui emagrecer, entrei num ciclo vicioso e minha vida desmoronou. Eu percebia que eu só podia contar com uma pessoa, Deus, mas eu não sabia como, porque eu achava que Deus era a igreja. Por ser imaturo na fé, espiritualmente, eu ia para algumas igrejas e não gostava de nenhuma. Até que eu vim de novo para Ilhéus em 2022. Aqui com meu primo, a gente curtiu, a gente aproveitou, a gente fez inúmeras loucuras em questão de festa, sem a família saber, sem ninguém saber. A primeira vez eu fumei maconha, aí eu usei durante, eu acho que uns 15 dias, depois eu vi que aquilo não era pra mim. Em uma dessas festas que eu fui, um amigo me ofereceu uma tal de um Balalove, que é uma droga sintética, e eu usei. E depois disso eu tive uma ressaca moral. Eu comecei a pensar nos ensinamentos de meu pai e falei, o que é que eu fiz da minha vida? Até que eu me arrependi de tudo e tive uma grande decepção aqui também e voltei para Salvador. Quanto mais eu corria atrás, mais eu buscava Deus e parecia que eu não encontrava, porque eu não estava buscando do jeito certo. Voltei para Salvador, voltei a trabalhar com uma pessoa, conheci uma nova garota, comecei a namorar. Terminamos. Deu errado o trabalho, roubaram o meu cachorro, que era meu filho, Camus. Vou até deixar uma foto dele aqui assim. Vai ter uma foto de Camus aqui pra vocês verem. Era a coisa mais linda do mundo.
Quando eu perdi o Camus, eu lembro que no sábado eu fui comprar as coisas dele todo feliz no shopping, porque ele estava em Feira de Santana com minha mãe. E eu estava buscando fazer tudo possível para ele voltar a ficar comigo. Até que no domingo minha mãe chegou em casa e ela falou: Teu, Camus fugiu. A coleira dele foi quebrada e levaram ele dentro de um carro, assim disseram testemunhas. E para mim foi mais um luto. Perder um cachorro que eu tanto amava. Até que em 2023 eu voltei firme para uma igreja chamada Presbiteriana Betel, em Feira de Santana. Foi onde eu aprendi mais com Deus. Era uma igreja um pouco fria, focada na palavra. Não tinha aquela questão de o melhor acolhimento do mundo, tudo mais. Era um negócio focado em Cristo. Mas eu ainda estava buscando pessoas. Eu estava frustrado. E tudo deu errado. Saí de lá, fui para PIB, Primeira Igreja Batista. E chegando lá, eu gostei, mas surgiu a oportunidade de ir pro Ceará. E eu, com o nome de esforços, comprei a passagem. Dias antes, minha tia me liga e venha pra Ilhéus. E eu vim. Cancelei Ceará e vim pra cá. Passar um fim de semana, um Réveillon e acabei ficando até o dia de hoje. De lá pra cá, dia 31/12 de 2023. A virada de 2023 para 2024, eu me batizei na igreja chamada Lagoinha. Fiquei durante 2 meses lá, firme, e me afastei. Conheci uma pessoa, com essa pessoa cheguei a noivar e desisti de tudo. Me afastei de igreja, me afastei de tudo. Depois disso, conheci uma outra pessoa, onde tive outro relacionamento que durou quase 1 ano. E, bom, se acabou também. Mas antes dele se acabar, ela me influenciava muito a ir pra igreja. E eu ainda meio distante, comecei a ir. E aí comecei a conhecer o pastor de lá. E o pastor, eu não tenho nem o que dizer. O cara é fera. Pastor Alê, ele me deu vários conselhos. Em uma das nossas conversas, ele abriu os meus olhos para o lado espiritual. E foi onde eu vi o quão imaturo eu era. Até que as coisas foram fluindo. Um certo dia, eu tive um encontro com Deus no meio do culto. Eu chorei. Chorei como nunca tinha chorado. Fui pedir oração ao pastor e a partir dali eu decidi que minha vida estava mudada. Ainda no relacionamento, segui por mais um tempo. Até que pra mim o problema era o relacionamento, então terminei. Lembrando que em todo esse tempo eu entrei em dívidas, tive um problema gravíssimo aqui. E minha vida até então pra mim era o fim, era a morte. Eu não via mais a vida, eu só via a morte. Eu só via eu me jogando de uma ponte, eu tirando a minha própria vida e desistindo de tudo. Até que depois desse encontro eu comecei a buscar mais a Deus, ir mais à igreja, entender mais a palavra, fazer resumos, mas até então não lia a Bíblia, não fazia devocional, então pouco adiantava. Até que final do ano de 2025, agora, eu fui para uma festa onde tinha Loki. Nessa festa tive uma confusão com uma pessoa e eu, quando cheguei em casa, que esfriei minha cabeça, que fui entender, eu falei, o problema não era a pessoa, o problema era o ambiente onde eu me inseri, onde eu não deveria estar. E a partir dali eu tive um grande desencargo de consciência novamente, mas dessa vez foi verdadeiro. E foi onde eu decidi mudar de vida, completamente. Decidi entregar minha vida a Cristo, minhas finanças a Cristo, minha vida a Cristo, minha rotina, meu trabalho, tudo que envolve a mim, não é mais sobre mim, é sobre Deus, é sobre Cristo. Porque Ele morreu na cruz para me salvar e eu tenho certeza que ninguém no mundo teria esse amor tão grande por mim. E hoje minha vida é totalmente entregue a Ele. Comecei a fazer meus devocionais, comecei a ler a Bíblia, comecei a entender como Deus realmente funciona. E não é à toa que aqui estou hoje. Doeu quando eu cheguei em Feira de Santana buscando a igreja, encontrei a Betel e as pessoas foram bem frias comigo.
Doeu quando eu tive amizades que mentiram para uma pessoa que eu estava para ficar com ela e eu não entendi isso na época. Isso foi uma traição. Eu estava no meio de uma selva. E para mim estava tudo bem, porque era normal. A frustração andou comigo e me fez pensar que a vida realmente era uma merda. Mas em Cristo a gente vê o quão a vida é gostosa de se viver. É muito doido. Gravando conteúdo no TikTok e no Instagram frequentemente me fez perceber que pessoas precisam de pessoas, mas pessoas precisam de pessoas bem resolvidas e principalmente com um bom direcionamento. Eu tava precisando disso. E falar com vocês abertamente para mim é importante porque eu sei que tem pessoas que passaram pela mesma situação, que estão passando agora. E eu posso te dizer que não é o fim. Ele vive. E ele morreu na cruz para salvar a mim, a você e a todos nós. Então, se você acha que sua vida não tem salvação, se você acha que sua vida não tem rumo, não tem jeito, não tem caminhar, então, meu irmão, eu só quero te apresentar Jesus Cristo. Ele salvou a minha vida e eu tenho certeza que ele pode salvar a sua. Seja o quadro que você tiver. Eu já tive depressão, eu já achei que eu tinha borderline, eu já achei que eu tinha síndrome de Dom Juan, eu já achei que eu tinha tanta coisa. Atualmente eu sou diagnosticado com TDAH, mas não me rendo a isso, não tomo medicação e nem vou me envolver nessas loucuras, porque eu sei que o Deus que eu tenho, ele é maior que tudo e qualquer coisa. Se eu estou falando aqui agora é porque ele me deu a oportunidade de falar. Se ele está me fazendo olhar para a câmera agora e olhar para esse prompt que eu estou aqui agora, é porque ele me permitiu olhar. Se ele me permitiu estar sentado, é porque ele me deu pernas para estar sentado. Então, Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E ninguém chega ao Deus se não for por nome dele, por meio dele. Então, a vida ainda não está tudo bem. Não está 100% como a gente quer. Mas depois que eu deixei a vida nas mãos de Deus, eu te garanto que minha vida melhorou 1000%, porque o fardo dele é leve, o nosso que é pesado. A gente quer resolver as coisas do nosso jeito e a gente só resolve da pior maneira que tem. Enquanto Deus resolve da melhor maneira possível, que vocês não têm noção. É gostoso. Quando você pensa que não tem jeito e você fala, Deus, eu confio em Ti, eu sou Teu servo, o Senhor está na frente. Eu sou Teu filho, eu mereço o melhor do mundo, dessa terra. E Ele vai e faz. A promessa se cumpre. Que Deus te abençoe e que Ele possa te trazer um refrigério grande no teu coração, no teu peito, na tua alma, no teu corpo. E que você possa entender cada dia mais e mais que nada faz sentido na vida se a gente não tiver Ele. Jesus Cristo, Deus. E que Ele não seja apenas um livro ou coisas que saiam da sua boca, mas que Ele seja o seu direcionamento de vida, o seu embasamento de vida. Amém? Obrigado se você ficou até aqui. Deixa aí embaixo seu testemunho. Comenta aí como é que foi com você também. E eu quero trazer mais vídeos cada dia mais e mais, falando sobre a palavra de Deus e sobre milhares de assuntos que tem pra gente abordar. Até a próxima. Que Deus abençoe grandiosamente todos vocês que estão aqui até agora. E tamo junto.